Hoje iremos falar sobre acessibilidade e comunicabilidade. A interface humano-computador é um campo crucial no desenvolvimento de software, focando na criação de sistemas que sejam acessíveis e comunicativos para todos os usuários, independentemente de suas limitações. Este capítulo explora os conceitos de acessibilidade e comunicabilidade, sua importância e aplicação prática no design de interfaces. Nossos objetivos de aprendizagem são: compreender o conceito de acessibilidade no contexto de interfaces humano-computador, entender o que é comunicabilidade e sua importância na interação entre usuários e sistemas, princípios de acessibilidade e comunicabilidade no desenvolvimento de interfaces. Acessibilidade. A evolução tecnológica permitiu que pessoas com deficiência pudessem viver uma vida mais normal e integrada na sociedade. Surgiu a necessidade de adaptar o mundo para ser acessível a todos, com rampas, pisos táteis, sinalizações e sistemas para acesso universal. A acessibilidade no meio virtual se tornou essencial, garantindo que qualquer pessoa possa interagir com aplicações, independente de limitações. Primeiro conceito de acessibilidade. Acessibilidade é sobre permitir o acesso de qualquer pessoa a espaços e atividades, tanto físicos quanto virtuais, de forma que todos estejam incluídos. No Brasil, o Decreto nº 5.296 de 2004 visa garantir esse acesso com segurança e autonomia para pessoas com qualquer tipo de limitação. Ao desenvolver um sistema, é importante considerar as diferentes limitações que os usuários podem ter, como deficiências visuais, auditivas e físicas, para criar uma experiência inclusiva. 2. Comunicabilidade em interfaces. A comunicabilidade é a capacidade da interface de manter uma comunicação clara entre o usuário e o sistema. Uma interface com boa comunicabilidade permite que o usuário entenda facilmente as funções e interaja de forma eficiente. Porém, muitas vezes as telas não conseguem comunicar todas as funcionalidades do sistema, resultando em falhas na comunicabilidade. É importante que a interface seja projetada de forma a transmitir claramente todos os princípios de design ao usuário. 2.b Métodos de avaliação de comunicabilidade. Os métodos de avaliação de comunicabilidade são ferramentas essenciais para garantir que a interface seja clara e compreensível para o usuário. Vamos explorar os principais métodos. Método de avaliação de comunicabilidade, MEC. Método de inspeção semiótica, MIS. Análise de signos. O método MEC, conforme Prates, Leitão e Figueiredo, 2004, é um processo estruturado que envolve 3 etapas. O método MIS, por sua vez, é realizado por um especialista que busca identificar falhas na comunicação entre designer e usuário. O especialista se baseia na análise de signos. A análise de signos no MIS segue um processo de 5 etapas. Preparação do teste. Definição dos objetivos e metas do sistema. Elaboração do fluxo de tarefas do usuário. Seleção dos participantes. Obtenção do consentimento dos participantes. Coleta de dados. Distribuição das tarefas planejadas para os participantes. Acompanhamento das interações dos usuários. Gravação da interação por meio de uma tela clone. Análise de dados. Etiquetagem. Análise do filme do participante para identificar e classificar os problemas de comunicação. Interpretação. Identificação dos principais problemas de comunicabilidade a partir da análise das informações coletadas. Metalinguísticos. Mensagens de erro, alertas, diálogos, dicas e outros elementos textuais. Estáticos. Menus, barras de rolagem, campos de formulários, tabelas, listas e outros elementos da tela. Dinâmicos. Elementos que permitem mobilidade ou flexibilidade, como arrastar e soltar, habilitar e desabilitar botões, escolha de elementos que alteram a exibição. Inspeção dos signos metalinguísticos. Inspeção dos signos estáticos. Inspeção dos signos dinâmicos.
contraste e comparação entre as metamensagens identificadas. Apreciação da qualidade da metacomunicação. 2.b Métodos de avaliação de comunicabilidade. O método de avaliação de comunicabilidade, MEC, envolve 3 etapas principais: preparação do teste, coleta de dados e análise dos dados. Essa abordagem requer a interação direta de usuários com o sistema. O método de inspeção semiótica, MIS, exige a participação de um especialista em interface humano-computador. Esse especialista analisa o processo de comunicação do designer para o usuário, identificando possíveis falhas na comunicação. Na análise de signos do MIS, o avaliador examina 3 tipos de signos: metalinguísticos, estáticos e dinâmicos. O objetivo é entender o que o design da interface pode ou não transmitir aos usuários. Essas 3 abordagens de avaliação de comunicabilidade fornecem diferentes perspectivas e insights sobre a qualidade da comunicação entre o sistema e o usuário. Terceira, padrões de acessibilidade. A W3C criou as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web, VAG 2.0, para tornar a web acessível a pessoas com diversas limitações, como deficiências visuais, auditivas, cognitivas e motoras. No Brasil, o modelo de acessibilidade em governo eletrônico, EMAG 3.1, segue esses padrões internacionais, garantindo a acessibilidade em conteúdos digitais do governo. Ferramentas como o TAW auxiliam na avaliação de acessibilidade de sites, mas métodos qualitativos são recomendados para avaliar outros dispositivos, como aplicativos e softwares. A participação de pessoas com deficiência é essencial nas fases de desenvolvimento e testes para assegurar a qualidade e acessibilidade do software. 3.b Ferramentas de avaliação de acessibilidade. A TAW é uma ferramenta de avaliação de acessibilidade online que segue e avalia os padrões de desenvolvimento, fornecendo feedback sobre as condições de acessibilidade do site. Os grupos focais são uma análise qualitativa que ajuda a avaliar lacunas de acessibilidade em aplicativos para smartphone ou software desktop. A observação direta e o preenchimento de formulários são métodos de avaliação que ajudam a identificar problemas de acessibilidade. Essas ferramentas e métodos são importantes para garantir que nossos produtos digitais sejam acessíveis a todos os usuários. 3. Inclusão de pessoas com deficiência no processo. O objetivo desta sessão é discutir a importância de incluir pessoas com deficiência em todas as etapas do processo de desenvolvimento de software, desde a licitação de requisitos até os testes finais. Na fase de licitação de requisitos, é crucial envolver pessoas com deficiência para garantir que as necessidades de acessibilidade sejam consideradas desde o início do projeto. Durante o desenvolvimento, é importante ter a participação contínua de usuários com diferentes tipos de limitações, para obter feedback sobre a acessibilidade da interface à medida que o software é construído. Nos testes finais, é essencial realizar avaliações com usuários que possuem diversos tipos de deficiência, a fim de validar a acessibilidade e usabilidade do produto antes do lançamento. Resumo: esta apresentação explorou os conceitos essenciais de acessibilidade e comunicabilidade, destacando sua importância no desenvolvimento de interfaces digitais eficazes e inclusivas. Abordamos o conceito de acessibilidade, definindo-o como a capacidade de todos os indivíduos, independentemente de suas habilidades, usarem e interagirem com produtos, serviços e ambientes. A comunicabilidade, por sua vez, foi explorada como um elemento crucial na criação de interfaces claras, intuitivas e eficientes para todos os usuários. Discutimos métodos de avaliação de comunicabilidade, como testes de usabilidade e análise de conteúdo, para garantir que as interfaces sejam compreensíveis e fáceis de usar. A apresentação aprofundou a discussão sobre padrões e diretrizes de acessibilidade, focando em normas internacionais como o VAG 2.0 e o EMAG 3.1. Essas diretrizes fornecem um guia para a criação de interfaces acessíveis, abrangendo aspectos como percepção, operação, compreensão e robustez. Além disso, exploramos as ferramentas e métodos utilizados na avaliação de acessibilidade, incluindo análises de código, testes com usuários e a aplicação de ferramentas de avaliação automatizada.
Essas práticas ajudam a identificar e corrigir barreiras de acessibilidade, garantindo que as interfaces digitais sejam acessíveis a todos. Por fim, enfatizamos a importância da inclusão de pessoas com deficiência em todas as etapas do processo de desenvolvimento de software. Desde a licitação de requisitos até os testes finais, a participação de usuários com diversas necessidades e habilidades é crucial para garantir que as interfaces sejam verdadeiramente acessíveis e inclusivas. Espero que você tenha gostado. Quer saber mais? Leia o material escrito que traz muito mais informações.